Glória a Deus. Mateus 1, versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Amém. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Aleluia. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Amém. José era um homem comprometido com Maria. Provavelmente naquela época foi um casamento arranjado pelas famílias. Naquela época não tinha namoro, você não saía para conhecer ninguém. Então as famílias preparavam os casamentos. Então ele já tinha um compromisso com Maria. E aqui fala claramente, ele era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus, que provavelmente conhecia a palavra do Senhor. Era um homem que amava Deus sobre todas as coisas. E toda vez que você vê Deus falando na Bíblia que o homem é justo, tal homem era justo, a gente tem que entender isso, porque isso é muito importante para Deus. Quando Deus fala que alguém é justo, a gente tem que levar isso muito em conta. É igual Deus falando de Noé, era um homem justo e bom, andava com Deus. Quando Deus fala de Davi, um homem segundo o meu coração, isso é importante. Deus gosta de enfatizar isso na sua palavra. Então que a gente tome isso para nós, né? José era um homem justo. E aí aqui fala que ele tinha um compromisso com Maria. Maria é uma moça jovem e virgem, comprometida com José. E aí o que acontece? Deus, depois eu vou ler a parte que Deus fala com Maria, porque aqui eu quero falar exclusivamente de José. José teve um certo medo quando ficou sabendo que Maria estaria grávida do Espírito Santo. Ele temeu. Cria sim uma dúvida, porque apesar de ele conhecer a palavra, provavelmente ele lia o Velho Testamento, onde Isaías falava da virgem que teria o filho que seria o nosso rei, né, o nosso Salvador. Ele não, eu acho que na hora ele não deve ter assimilado que poderia ser Maria, que poderia acontecer com Maria. Por quê? Tudo que se refere a Jesus, ao Salvador, ao Messias, naquela época as pessoas pensavam que eram grandes coisas. Os judeus não imaginavam que Jesus seria um homem simples, que seria um homem que nasceria em Belém. Então as pessoas não acreditavam tanto que poderia ser tão acessível ter o rei dos judeus tão perto. E eu creio que José tinha esse pensamento. Nossa, mas eu sou um homem simples. Maria é uma moça simples, humilde. Mas a gente sabe que Deus escolhe as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que não têm uma vida que chama atenção. Deus escolhe esse tipo de pessoa porque Ele vê o futuro. Deus vê o plano dele já concretizado lá na frente. Aleluia. Ele escolheu um casal simples que as pessoas podiam olhar e não dar nada para fazer algo tremendo. Jesus, como a gente cantou aqui no domingo, é o plano perfeito. Glória a Deus. Isso ninguém tem dúvida, o plano perfeito. Nossa, mas aí vem de um rapaz, de uma moça, de um lugar assim que era considerado Nazaré, um lugar que é como a comunidade hoje.
isso que tem uma parte da Bíblia que fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era um lugar que não era um lugar abastado, um lugar de riquezas, não, era um lugar simples. Então ninguém imaginava que Jesus poderia vir dali, o Salvador vir dali. E aí ele também, de certa forma, duvidou, ele temeu. E poucas vezes na Bíblia a gente vê quando Deus envia um anjo para falar com alguns homens. Deus enviou um anjo para falar com Moisés. Deus enviou anjo para falar com tantas outras pessoas. E todas as vezes que Deus enviou anjos, foi para revelar grandes projetos. Ou foi para construir situações que fossem abalar a gente hoje, que essas palavras vão ser amadurecidas em nós, como ele fez com Jacó. Já viram lá? Jacó teve uma guerra com o anjo, ele brigou com o anjo, enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar. Então todas as vezes que o homem encontra com um anjo do Senhor, é algo grandioso. E mesmo aqui sendo em sonho, foi algo grandioso. O Senhor colocou essa palavra no coração de José, deu a certeza para ele, não pode fazer o que eu estou te falando, eu estou te dando o aval, toma a Maria por esposa, não tenha medo, o plano é meu, eu sou quem escreve o plano, eu coloquei você nisso, José, porque eu cuido de você, porque eu vou cuidar de Maria. Deus estava dando uma missão para José. A missão dele era proteger Maria e o menino, e o bebê, e o nosso Salvador. Claro, toda vez que a gente recebe uma missão de peso, a gente teme, a gente pede respostas para Deus. Não estou falando só de missão dentro da igreja. Você no seu trabalho, você recebe alguma direção do seu chefe, algo mais que requer mais cuidado, que requer mais responsabilidade, você não fica com uma certa aflição, uma certa ansiedade? Você fica preocupado em dar o seu melhor? José não queria decepcionar Deus. Ele não descreu, não. Ele teve medo porque ele sabia que era algo que ele teria que se dedicar em todo o tempo. Ele deixaria a vida dele de lado para proteger esse projeto de Deus. Então isso é tremendo, a gente tem que olhar para José como um homem muito abençoado, um homem como Deus viu o coração dele, ele era da tribo de Judá, da mesma linhagem de Davi, ele já vinha debaixo daquela promessa que o Senhor fez para Davi, de que nunca vai faltar alguém da linhagem de Davi para reinar. Jesus vai reinar para sempre. Glória a Deus. O Senhor cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Mas e se José não tivesse aceitado? O projeto é de Deus. Você já viu o projeto de Deus falido? Nunca. Então, se você está passando por algum momento em que você tem algo direcionado por Deus, Deus te deu alguma missão, algum trabalho, alguém para você cuidar, alguém para você orar, leve isso como uma missão para a sua vida, porque é Deus quem te capacita. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, mas se Deus te colocou nisso, para você estar cuidando disso, é porque Ele te conhece, Ele sabe do que você é capaz. Não temas não. A palavra fala que o Senhor nos deu espírito de ousadia. Deus fala para Josué claramente, seja forte e corajoso. Deus não fala, eu te dou coragem, eu te dou ânimo. Não, Deus fala, seja forte, seja corajoso. E aqui José foi. Ele recebeu essa missão com amor. E ele fez tudo direitinho. É interessante que a gente não vê lá na frente. Eu não fui buscar a história, não sei quando foi que José faleceu, mas a gente não vê falar sobre ele muito lá na frente. Porque não era ele. O objetivo do plano não era ele. Ele foi a base que o Senhor usou para exaltar aquele que viria. Ele protegeu um bebê, ele protegeu uma mulher grávida, ele protegeu um bebê, ele criou um menino dentro da palavra. Tanto é que vocês veem que tem uma parte que Jesus tinha 12 anos, estava lá no templo ensinando. Ele era Deus? Ele era Deus. Só que ele foi criado como menino. Ele tinha até a função do pai.
Então José fez aquilo que Deus deu a ele. Ele fez a missão de um pai de família. Ele cuidou da esposa, ele supriu a casa, ele trabalhou, ele ensinou o menino no caminho que tinha que andar. Ele fez a parte dele. Não importa se ele foi exaltado ou não, porque eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Glória a Deus. Ele obedeceu. Ele queria deixar Maria, não porque ele não queria saber, porque ele achava que não era de Deus. Não, ele não queria que as pessoas olhassem para ela mal. Ele não queria que ela fosse envergonhada. Em todo o tempo ele não pensou nele, ele pensou nela. Uma moça pura, ingênua. A gente sabe como é a língua do povo. Se ela parecesse grávida, iam acusá-la, iam até apedrejá-la. E Deus foi muito objetivo com ele. Não, você pode tomá-la como esposa. Tanto é que logo quando ele acorda, ele já vai resolver isso. Vai lá e acerta a situação dele com ela. Agora eu quero que você abra comigo na parte que Deus fala com a Maria, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Amém? Amém. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Amém. Eu fico imaginando o dia, o momento dessa visita do anjo. Quando o anjo chega na frente dela e diz: Salve, agraciada. Ela não entende, claro. Claro que não ia entender. Mas imagina a bênção que essa mulher recebeu, sendo visitada pelo anjo do Senhor, sendo abençoada pelo Senhor. Ouvir isso diretamente. Não tenha medo. Você vai receber dentro de você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Eu fico imaginando essa mulher. Vocês sabem que eu não sou mãe, eu nunca cheguei a engravidar, não faço ideia de como é uma gestação, mas eu penso muito sobre isso em relação a Maria. Como deve ter sido essa gestação, porque a gente sabe que eles tiveram depois lá na frente que fugir, né? Que eles não nasceram, Jesus não nasceu em berço de ouro. E a gente sabe também dos traumas de uma gestação que tem risco e tudo mais, que a mulher sofre muito, mas eu tenho certeza que esse poder que foi sobre a vida de Maria a protegeu em todo o tempo. Aqui fala que ela estava à sombra do Altíssimo, ela estava protegida, ela tinha saúde, ela tinha força, ela viajava de cavalo, de jegue, não sei que bicho que era da época. Imagina, gente. Deus guardou essa família
Porque o plano de Deus é perfeito, como eu disse antes. Aleluia. Glória a Deus. No momento aqui ela teve medo. Mas como isso vai acontecer? Nunca estive com um homem. Aquilo que parece impossível para a gente é possível para Deus. Aqui fala, nada é impossível para Deus, nada. Só que aquilo que a gente acha que é impossível traz medo. Eles nos traz desconfiança. A gente fica com o pé atrás, infelizmente. Na maioria das vezes a gente faz isso. O Senhor fala que se a gente tiver a fé do tamanho da semente da mostarda, já é um bom começo. E aqui, quando o anjo fala para ela tudo o que vai acontecer, ela recebe aquilo no coração dela. Como o irmão leu aqui, o amor lança fora o medo. Ela recebeu aquele poder que veio de Deus, ela recebeu aquele amor por esse fruto, por esse ente que o Senhor ia colocar dentro dela, e ela creu. E ela falou, então que seja assim conforme o Senhor falou. Então, da mesma forma, quando você receber algo que Deus quer fazer na sua vida, receba dessa forma. Aleluia. Quando Deus te direcionar, receba dessa forma, com esse amor. Amém, Senhor. Então, que seja feita a sua vontade. Usa a minha vida como o Senhor quer. A nossa vida de crente não é fácil. Não é. Eu gostei muito da pregação de domingo, porque eu sempre pensei assim, eu aprendi a pensar da maneira que a Marília pregou aqui. Enquanto a gente espera a eternidade, vamos criando uma vida de felicidade. Não é porque a vida do crente é difícil que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode rir, que a gente não pode ter diversão. A gente pode. Deus nos escolheu para uma vida boa. Deus fala na sua palavra que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter do bom e do melhor sim. A gente tem condições de fé, condições espirituais de buscar coisas melhores. De não achar que a gente está aqui, eu sou crente, eu nasci para sofrer, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Cuidado com as mentiras que o diabo lança na sua mente. Porque quando eu era criança, eu ia na casa de uma tia, que é de uma determinada igreja das antigas, aquela que as mulheres principalmente não podiam fazer nada. E eu via que na casa dela tinha 2 adolescentes e 2 crianças, não tinha televisão, não tinha rádio, só cantava as músicas do livrinho da igreja. Então era aquilo tudo muito fechado, muito restrito. As crianças não tinham alegria. Ela falava, vou para o culto. Quando a gente ia passar férias com ela deixava a gente em casa e ia para o culto. Amém, não tem problema. Só que a gente era tudo pequeno. Eu era mais velha, eu tinha que cuidar dos pequenos. Quando ela saía, as crianças aprontavam. Por quê? Porque tudo aquilo que você fica podando muito, na hora que tem liberdade, não sabe o que fazer com a liberdade. E não é para isso que Deus chamou em você. Deus nos chamou para o caminho de felicidade, para ser nós somos livres nele. A palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem vai direcionar a sua vida, te mostrar o que é para você e o que não é para você, é o Espírito Santo. Aquele que habita dentro de mim, dentro de você, aquele que gerou Jesus dentro de Maria. A vida dela não foi fácil? Não foi. Só que a partir do momento que o anjo falou para ela, salve, agraciada, tudo o que ela suportou nessa gestação, quando ela viu o próprio filho ser crucificado, ela sofreu, com certeza, como uma mãe sofreria. Ver o seu filho ser julgado, carregar uma cruz pesada, ser difamado, julgado de maneira errada, coisas horríveis foram feitas com ele. Só que Maria entendia o plano. Aleluia. Ela entendeu o plano perfeito que Deus tinha para nos salvar. Glória a Deus. Então que eu e você possamos ser como um pouquinho desse casal. Entender a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Não temer diante das circunstâncias. Não importa o que vai acontecer. Porque o final é que nós estaremos com Deus. Amém. Nós estaremos
com Ele. A palavra fala, ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Não é no muito de dinheiro, não é isso. Seja fiel a Deus enquanto você está no momento de tristeza, no momento de apuro, no momento da tribulação, quando você está com os pés na lama, quando você não tem nada, quando você não tem ninguém para contar. Seja fiel nessa hora. Porque Deus vai preparar tudo aquilo que já está no plano dele para você, para liberar na hora certa. Se José e Maria tivessem falado não, o Senhor ia fazer o plano do jeito dele, ele ia preparar outras pessoas. Só que Deus sabe quem Ele escolhe. Ele sabe. Deus não está de brincadeira com a gente. Deus não tira e dá, não. Deus é sério. A palavra de Deus é séria, ela é correta. Então, se em algum momento Deus fez alguma promessa para você, espera, confia. O tempo é dele, não é nosso. A gente pode colocar o nosso celular para despertar, pode ficar contando o tempo, girando no relógio que gira, mas isso escapa das nossas mãos, escapa do nosso controle. A palavra fala, você pode pôr um dia a mais na sua vida? Não. Você pode acrescentar um dia a mais, um minuto a mais na sua vida? Um segundo? Não. O segundo atrás é passado, o segundo na frente é futuro. Quem é que sabe? A gente não sabe nada. Aleluia. Será que José e Maria sabiam tudo o que ia acontecer com eles? Não. Aqui, quando o anjo falou para ela, você vai gerar através do Espírito Santo. Eu tenho um plano para gerar o Salvador, que vai morrer pelos pecados do seu povo. Aqui não fala o tanto que Jesus ia sofrer. O tanto que essa mãe e esse pai iam ter que abdicar de suas vidas para criar esse menino no caminho certo. Aqui não fala. É a mesma coisa a minha vida e a sua. A gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que se a gente se colocar debaixo dessa missão que o Senhor nos dá, Ele nos levará. Ele nos conduzirá. Ele nos direcionará. Aleluia. A vida do crente é debaixo de oração. A gente tem que orar muito. Não é só pedindo proteção, é direção. É muita direção. A gente sabe tudo o que eles passaram aqui. E eu achei interessante que aqui numa parte, eles falam da prima Isabel, que estava grávida aqui já de 6 meses de João. Isabel não podia engravidar. Aqui fala até que ela já tinha idade avançada. Só que mais pra frente fala o quê? Para Deus não é impossível. Assim como foi lá com Sara, já naquela idade avançada, o Senhor faz do jeito que Ele quer, no tempo dele. Aleluia. Não é no nosso tempo. Glória a Deus. Às vezes você deve estar pensando, mas eu estou pedindo há tanto tempo. Eu estou esperando há tanto tempo. Um dia para nós é como 1000 anos para Deus e vice-versa. Nós não sabemos o tempo de Deus. A gente só sabe que quando ele acontece, ele é perfeito. É perfeito. Aquilo que Deus faz é perfeito. Não tem defeito nenhum. Jesus andou pelo seu ministério, realizou tudo aquilo que ele realizou em 3 anos apenas. Mas podia ter sido 10 anos, talvez teria curado mais gente. Eu pensava isso quando me converti e comecei a ler os evangelhos. Eu ficava pensando, mas por que só 3 anos? Foi começar só nos 30. Não estava questionando a Deus, estava querendo entender. Eu estava começando a ser evangelizada. E eu ficava perguntando às vezes, mas por que só 3 anos? Se em 3 anos ele causou o que ele causou na mente daquele povo que não cria nele, imagina se fosse 10 anos, 20 anos. Mas não era o plano de Deus. Não era. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, está com o Pai, tudo no dia, horário, tudo certinho. Glória a Deus. Aleluia. Tudo certinho, como já estava planejado antes de tudo existir. Glória a Deus. Tudo é
dele e para ele. Tudo envolve Jesus. O ar que você respira envolve Jesus. O seu trabalho envolve Jesus. A sua família envolve Jesus. Tudo é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é a essência de tudo. E um dia eu e você estaremos frente a frente com Ele. Frente a frente. Aleluia. Ele vai nos julgar. Ele que nos deu tudo que nós temos, tudo que nós somos, vai nos julgar. E nós vamos apresentar diante dele tudo aquilo que nós fazemos aqui. Aleluia. Então creia que o Senhor tem coisas boas para você. Seja forte, seja corajoso, como José foi. Se você tem um pouquinho de dúvida, ora. Se você tem medo, ora. Peça para Deus te dar paz, para Deus mudar a sua mente em relação àquilo que Ele te chamou para fazer. Se você acha que não é o tempo, não faça. Espera a direção de Deus. Não coloque os pés pelas mãos. Vocês podem ver lá na frente, depois quando eles tiveram que fugir, porque o rei queria que matasse os meninos. Tudo teve um tempo certinho. Depois eles voltam, depois que o rei morreu, eles voltam. E se a gente for ver na palavra, é tudo para cumprir o que Deus já tinha falado através dos profetas. Aleluia. Tudo no tempo certinho. A Bíblia não é cronologicamente, né? Ela não é de Gênesis e Apocalipse, ela foi acontecendo igual um livro. Só que agora a gente fazendo essa leitura bíblica com a igreja, tem algumas coisas que a gente consegue entender que aconteceram no mesmo tempo. Que nem o cativeiro da Babilônia, lá que fala em Jeremias. Tem muitas coisas que a gente vai aprendendo. A gente pode ler a Bíblia 10, 15 vezes. Sempre vai ter alguma coisa nova para a gente aprender. Sempre. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes. Deus vai usar essa parte, esse versículo para transformar a sua vida na hora que você estiver precisando. De acordo com aquilo que você precisa. Então, meu irmão, confia. Porque Deus sabe o que vai na sua mente, no seu coração. Assim como ele foi com José nesse sonho, que ele falou, não precisa ter medo, toma Maria como esposa, o plano é meu. Maria, não precisa ter medo, você vai gerar o Filho de Deus que vem para salvar o seu povo, não precisa ter medo. Aquilo que Deus dá é porque Ele confia. Deus vai te dar aquilo que Ele confia que você pode cuidar. Ah, é demais para mim, Senhor? Não, não é demais. Não é. Se Deus te chamou, só estenda suas mãos. Faça como Maria fez. Eis-me aqui. Que se cumpra a sua palavra em mim. E isso é tremendo. Eu tenho certeza que Deus vai gerar coisas maravilhosas na sua vida. Glória a Deus. Sementes. E que você também vai passar para outras vidas. Abençoar outras pessoas com o que você aprende do Senhor. Com o que você vive nele. Maria entendeu o seu propósito. Você já pensou no seu propósito de vida? Maria era uma moça quando ela recebeu essa direção de Deus. Às vezes a gente recebe uma direção, uma missão enquanto a gente é jovem. Às vezes a gente recebe quando é mais velho. Se você ainda não recebeu, creia que Deus vai te dar um propósito para você lutar a sua vida. E se empenhe, dê o seu melhor. E não espere recompensas aqui na terra de pessoas. Não espere reconhecimento de pessoas, que isso é a pior coisa que existe. A frustração é grande. O único que não decepciona a gente é Deus. Aquilo que você não tiver de recompensa aqui, você vai ter no céu. Da mão daquele que te gerou. Amém? Amém. Eu creio que eu tinha só isso para falar hoje, não vou me estender muito, porque eu queria focar nisso. Para que a gente seja forte, corajoso, de acordo com aquilo que o Senhor nos dá. Eu fui muito abençoada por esse texto, e muito abençoada por ontem estar conversando com o Senhor à noite a respeito dessa palavra. Eu nunca tinha me atentado para alguns detalhes nisso. Como eu disse, às vezes a gente lê 10 vezes
E Deus trabalha na gente de formas diferentes em cada momento. Amém? Seja forte e corajoso, lute por aquilo que Deus coloca na sua mão. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe.